Graça e paz, queridos. Que bom poder estar aqui com os nossos irmãos para esse momento especial de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero reforçar nesta manhã aquilo que eu tenho feito todos os domingos. Nós temos no sábado pela manhã, 6 horas, de 6 às 7 da manhã, o nosso culto chamado Guerreiros de Oração. E eu tenho estado feliz com o grupo, tem mais ou menos em torno de 80 a 100 pessoas, mas ainda é muito pouco, parece que nós não estamos sentindo, na realidade, a situação em que se encontra o nosso Brasil, as famílias, as instituições, a própria direção do Brasil. E muitas vezes a gente, como igreja de Cristo, a gente vê essas coisas acontecerem e ficamos às vezes revoltados, ficamos às vezes inquietos, assustados. E muitas vezes esquecemos de que a solução para estes problemas brasileiros é a Igreja de Cristo, é a nossa intercessão, é a nossa oração. O mundo espera, o Senhor espera que a igreja se mobilize. Então eu quero mais uma vez convidar você para sábado, 6 horas da manhã, estamos aqui juntos para interceder e para suplicar a intervenção de Deus na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, na vida da nossa nação. O Brasil está de norte a sul em efervescência, violência, e isso tudo tem afetado até no exterior. Os homens perderam o temor a Deus, os homens perderam a sensibilidade, e nós precisamos, como igreja de Cristo, suplicar a Ele uma intervenção para que as coisas não piorem, para que Deus possa ter condições de trabalhar na vida do seu povo. Meus irmãos, citando isso tudo, que nós estamos estimulados e motivados a falar uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, para mim, eu já disse isso, vou só repetir, é algo imprescindível na vida da Igreja de Cristo. Jesus, quando começou o seu ministério terreno, ele reuniu os seus discípulos e então proferiu o Sermão do Monte. Ele deixou para o seu povo um padrão de vida, porque o Senhor nos resgatou, Ele nos tirou das trevas. Nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, Ele nos tirou da cova, nos tirou da sepultura, quando Ele disse: vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. O Senhor nos restaurou. E depois de formar a sua igreja, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios: meus irmãos, não andem mais como andam os gentios. Não pratiquem as mesmas coisas, porque vocês são um povo diferenciado, é um povo restaurado, redimido. E eu quero começar a minha reflexão nesta manhã citando
um fato histórico que eu já citei no nosso culto guerreiro de oração. A história conta que Luís V, o rei, que veio a ser o pai de Luís VIII, ele tinha uma prática de todos os dias se levantar, cuidar das suas atividades, suas obrigações. Logo em seguida ele também recebia o seu filho e ele fazia questão de cuidar do seu filho nas suas práticas matinais. E depois do café da manhã, quando chegava a hora do seu filho sair para as atividades normais, para a escola, para o lazer ou para os esportes, ele chamava o seu filho e dizia assim: olhe, meu filho, você agora vai sair para as atividades normais, mas eu quero lhe dizer uma coisa, uma recomendação: nunca esqueça quem você é. Você não pode esquecer quem você é. Você é o filho do rei. E a criança saía e o pai fazia isso diariamente. Sabe, queridos, quando eu li isso, eu tomei essa palavra para mim. Você nunca pode esquecer quem você é. Você é filho do rei. Meus irmãos, muitas vezes nós, povo de Deus, igreja de Cristo, família de Deus, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nós esquecemos quem somos. Ao sair de casa, todas as manhãs, e quando nos misturamos no ambiente de trabalho, quando nos misturamos no ambiente de faculdade, quando nos misturamos nos movimentos da sociedade, nós esquecemos quem somos. Nos misturamos. E aquele povo selecionado por Deus, aquele povo selecionado pelo Senhor para ser povo diferenciado, desaparece. Eu acredito, eu imagino o coração de Deus, como fica triste quando vê o seu povo misturado. Quando eu estava trabalhando na vida privada, quantas vezes eu vi nos movimentos grevista, movimento do sindicato, vai lá, faz barreira, quebra, tudo de horrível. Aí você olha lá, está um monte de pessoas dizendo que são crentes, membro de igreja, está lá, nos mesmos movimentos. Se você vai no período político, vai assistir um movimento de um político crente e de um político não crente. Não tem diferença. Cada um vai lá apontar o erro dos outros. Cada um vai lá falar do erro do outro, dizendo seu melhor, e não tem ninguém melhor. O povo de Deus se esquece quem ele é. Muitas vezes, o povo de Deus esquece que ele foi chamado para formar a igreja de Cristo. O Senhor pagou um alto preço. O apóstolo Paulo, quando leu isso descrito lá em Efésios, Paulo diz assim: meus irmãos, não andem mais como andam os gentios. Vocês foram comprados, foram formados para formar um povo diferenciado. É por isso, e inspirado nisso, é que eu resolvi fazer essa série de mensagens sobre Sermão do Monte.
porque eu já disse que, no meu entender, o Sermão do Monte deveria ser algo que todo cristão deveria conhecer de memória, decorado, que todo cristão deveria ler pelo menos uma vez por ano o Sermão do Monte. Sabe para quê? Para nunca esquecer quem somos. Mateus 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos devem fazer parte da vida do cristão. E eu quero repetir isso, já repeti domingo, convidar todos vocês, toda a nossa igreja, para fazermos uma caminhada neste sermão. E eu já disse domingo, tantas motivações nós temos para ler o Sermão do Monte. Primeiro, um sermão proferido pelo próprio lábio do Senhor Jesus. Foi Mateus quem escreveu, mas uma palavra proferida do coração do Senhor, para mim, para você. Um sermão onde você vai ver que é um sermão de, apesar de ter sido escrito há 2000 anos atrás, ele é atualizadíssimo. Parece que a gente ouve Jesus falar naquela época, porque Jesus viu que na formação do seu ministério, ele já encontrou grupos religiosos, sinagogas, ele encontrou muita gente já na prática da religiosidade, mas Jesus viu que nada do que existia serviria para ser básico para a vida cristã. E aí ele resolveu formar um grupo diferenciado, diferente dos judeus, dos saduceus, dos fariseus, um grupo selecionado. E, queridos, como eu fico feliz quando eu olho para isso e vejo que o Senhor me encontrou, me chamou, me resgatou, pagou o preço pela minha redenção e Ele espera que em todos os momentos da minha vida eu nunca possa esquecer os grandes benefícios que Ele fez por minha vida. Eu quero hoje começar a minha reflexão na 4ª bem-aventurança do Sermão do Monte, Mateus 5, de 1 a 12, eu vou ler a 4ª bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O doutor Hernani Lopes, ele diz que nenhum de nós sabe descrever na íntegra o que significa isso, ter fome e sede de justiça. E é bom nós vermos que o Senhor Jesus Cristo, na hora que Ele vai citar as bem-aventuranças, para cada uma bem-aventurança Ele tem um benefício, Ele tem algo a oferecer. E eu gosto muito desta bem-aventurança: tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esta bem-aventurança não é por acaso que ela vem em 4º lugar. Bem-aventurados pobres de espíritos, bem-aventurados que choram, serão consolados, bem-aventurados os misericordiosos, e hoje, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Como seria bom se todos nós entendêssemos exatamente o que significa isso.
ter fome e sede de justiça. Todos nós sabemos a característica, né, a força, a importância da característica fome e sede. Todos nós, quando temos fome e sede, é algo que nos inquieta, nos incomoda, a mim, pelo menos, incomoda muito. E nós temos a oportunidade de vivermos isso e vamos lutar e vamos brigar para saciar essa nossa necessidade, porque ela nos inquieta, ela nos maltrata muitas vezes. E Jesus coloca isso como algo imprescindível e importante na vida do seu povo, na vida dos seus filhos. Uma coisa interessante aqui é que Jesus diz assim: olha, quem tem fome e sede de justiça, um dia serão fartos. Ter fome e sede de justiça significa aspirar pela vontade de Deus, deixar que o Senhor desenvolva em nós algo importante. Há uma coisa interessante que, quando a gente aspira por coisas materiais, a gente nunca se farta. O homem, quando coloca a sua aspiração, o seu desejo, quando ele foca na sua vida, as questões materiais, ele nunca se farta. Trabalha o tempo inteiro. Se ele tem uma bicicleta, quer comprar um carro. Se ele tem um carro, quer comprar uma casa. A casa não é boa, ele vai trabalhar para melhorar. Enfim, é uma luta incessante. As coisas materiais nunca fartam as pessoas que buscam. E muitas vezes, meus irmãos, nós, Igreja de Cristo, nos envolvemos dessa forma com o mundo. Também aspiramos coisas espirituais ou materiais e não estamos cometendo nenhum pecado, mas na grande maioria das vezes nós esquecemos das coisas espirituais que o Senhor recomenda para o seu povo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Como eu já disse, que essa quarta bem-aventurança, ela não vem em primeiro lugar, como também não vem em último lugar, na oitava, na nona. E o Senhor Jesus, o autor desse sermão, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Para que o homem aspire pelas bênçãos espirituais, é preciso que ele passe pelas outras bem-aventuranças. Os pobres de espírito, os que choram os seus pecados, aqueles que abrem mão dos seus direitos, abrem mão dos seus valores, abrem mão dos seus conceitos para viver aquilo que o Senhor Jesus quer para o seu povo. Meus irmãos, você vai ver quando ler todo o Sermão do Monte, como o Senhor resolveu valorizar a mim e a você. Como o Senhor colocou em foco a minha vida, a sua vida, valorizando, porque Ele queria formar um povo selecionado. A Igreja de Cristo é um povo selecionado. A Igreja de Cristo é um povo que deveria ter um padrão de vida diferenciado a ponto de se destacar. Mas não é isso que nós vemos, não é isso que nós temos acompanhado. Sabe por quê? Porque a gente esquece de quem somos. Você é filho do rei.
Você, ao sair pela rua, não pode se misturar com todo mundo. Não pode praticar as mesmas coisas que os homens praticam, porque você foi lavado, você foi restaurado, você foi regenerado, você foi transformado para ser uma pessoa especial para o Senhor. E aí, meus irmãos, o que significa ter fome e sede de justiça? Ter fome e sede de justiça significa aspirar pelas coisas do céu, pela justiça que nos justificou dos nossos pecados. Aí encontramos o apóstolo Paulo falando aos Colossenses capítulo 3, dizendo o seguinte para os irmãos de Colosso: se você já foi alcançado pela graça de Deus, se você já foi lavado e regenerado, busque agora ocupar a sua mente, busque agora ocupar a sua atenção nas coisas que são de cima, nas coisas que são de Deus, nas coisas que são dos céus. E aí a nossa grande dificuldade, nós já falamos aqui em outras ocasiões, é nos portarmos como cidadão do reino do mundo e cidadão do reino dos céus. Nós nos misturamos e esquecemos que precisamos viver uma vida diferenciada daquela do mundo. Ter fome e sede de justiça significa anelar por se livrar totalmente do pecado em todas as suas formas, porque sabemos que o pecado é que nos afasta de Deus. Ter fome e sede de justiça significa desejar exibir o fruto do Espírito Santo e se livrar do pecado que tanto nos agride. Ter fome e sede de justiça significa lutar por uma sociedade justa, da qual não haja fraude, falso testemunho, desenvoltura, mentira, prostituição e toda forma de pecado, mas que prevaleça a verdade e uma busca de vida de santificação. Ter fome e sede de justiça, meus queridos, significa nos despreender um pouco das questões materiais do reino terreno a que nós pertencemos para nos alimentar das questões espirituais. E aí é quando o Senhor Jesus começa a falar para a sua igreja sobre essa recompensa. Se você aspira pelas coisas espirituais, um dia você vai se fartar. Mas há uma coisa aqui interessante que eu resolvi destacar, é que ter fome e sede, ter apetite, ter vontade, desejo de participar disso, revela uma questão natural e saudável. Há muitos crentes que não sentem fome e sede da justiça de Deus. Não sentem vontade de participar. Não sentem fome, que é um desejo natural do ser humano. E aí, quando a gente vê alguém sem apetite, quando a gente vê alguém sem vontade de comer, as famílias se preocupam, se inquietam por essa condição, e aí vamos ver o diagnóstico médico, essa pessoa é uma pessoa doente, perdeu o apetite, perdeu a vontade de comer. E quando alguém tem falta de fome, falta de sede, é porque ele está
em situação doentia. E o crente não pode viver momentos como este, se isolar das questões espirituais, viver apenas as questões material, aspiração material, trabalhar, se envolver dia e noite por isso, sem despertar interesse, fome e sede pelas coisas espirituais. O reino de Deus deve fazer parte da nossa vida. A falta de apetite e fome é sinal de doença. E as doenças podem ser assoladas pela falta de alimentação ou por alimentação inadequada. Eu queria também destacar aqui algo que tem me causado admiração e preocupação. O inimigo tem feito uma campanha acirrada contra a Igreja de Cristo. O inimigo tem feito uma campanha acirrada contra a credibilidade da igreja. E aí nós encontramos, meus irmãos, muitos crentes que perderam a credibilidade pela sua igreja. Estão hoje de igreja em igreja, e quando a gente vai falar com ele, ele diz assim: ah, pastor, mas a igreja é boa. Lá fala do nome de Deus, eu estou lá. A igreja é tranquila. Só que a gente sabe que há muitos líderes hoje, pastores, líderes, que não estão preocupados com o tipo de alimentação que estão fornecendo à sua igreja. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, capítulo 4, ele diz assim, que nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. Despenseiro é aquela pessoa que conhece a despensa da casa, sabe tudo que tem ali, sabe tudo que a família precisa, e ele vai apenas distribuir aquilo que o dono da família, que o dono da casa deixou. Mas tem muitos líderes querendo oferecer para o seu rebanho aquilo que ele acha que é o melhor. E muitas pessoas vão lá um dia ouvir e gosta muito do que ouviu e já passa a aderir. Meus irmãos, tem muita gente morrendo espiritualmente por falta de alimentação adequada, porque estão se alimentando da palavra, da vontade do homem e não da vontade e da palavra de Deus. A igreja é lugar de se ouvir a Deus. A igreja é lugar de se aprender sobre o amor de Deus. A igreja é o lugar onde você vem para se abastecer das coisas de Deus. E aí você tem que ouvir aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você gostaria de ouvir. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Enquanto você busca saciar seus desejos materiais, você nunca vai conseguir saciá-los, mas as questões espirituais, Jesus garante, vocês serão fartos, porque Ele garante, porque Ele promete. E nós precisamos aprender com Ele. E eu quero encerrar, meus queridos, essa nossa reflexão, dizendo que as bênçãos destinadas aos que têm fome e sede de justiça são duas bênçãos. A primeira é: serão fartos, serão saciados, serão atendidos, porque é promessa de Deus quanto às questões e coisas espirituais. Essa é a garantia do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero convidar você, desafiar você a colocar essa palavra na sua mente, no seu coração. Você nunca pode esquecer
quem você é. Você nunca pode esquecer o benefício que o Senhor lhe fez com o sacrifício de Cristo. Tirou da cova, tirou da morte, lavou, purificou, chamou para ser filho seu, por adoção. Hoje você é uma pessoa restaurada. Nunca esqueça isso. Você está aqui por um milagre de Deus, pela vontade de Deus. Nunca esqueça quem você é. E um dia você será recompensado pela presença do Senhor. E que Ele nos abençoe nesta manhã.